Então, vamos pensar assim, só para contextualizar. Eu teria um sistema que seria, pode ser um MVC, pode ser uma aplicação em um MVC, ou pode ser vamos falar, um SPA aqui, né? Um SPA, pode ser também qualquer outro tipo de aplicação que vai ter uma API, pode ter uma API aqui, ou pode não ter no caso do MVC, né? Que vai ser uma API aqui. E a gente teria, vamos dizer assim, que seria o tema do projeto, né? Inicialmente. Aqui a gente teria um usuário, que seria o nosso, que vai ser seria um sisteminha de integração de sistema escolar. Nesse caso aqui, o nosso usuário seria o professor, né? O professor. Então, um sistema de contexto escolar. Esse professor aqui, ele precisa lançar as notas dele do aluno. Então, a gente teria o professor, ele lançaria a nota do aluno aqui, tanto ou nesse sistema MVC, ou nesse SPA, né? Pode ser feito em Angular, Vue, React, qualquer tecnologia. Então, ele esse professor lançaria a nota dele aqui em algum desses sistemas de front-end. Esses sistemas poderiam integrar com um microserviço que seria mais voltado só para notas de alunos, né? Então, aqui a gente teria uma ideia, talvez, de um microserviço, que seria uma API só de gerenciamento de notas, né? E essa API, ela teria um banco de dados aqui, né? Relacional, um SQL da vida. A gente teria um banco de dados para essa API aqui, no conceito de microserviço, teria o próprio banco de dados dela, né? Só que, vamos pensar assim, nessa instituição que esse professor atua, vamos pensar a gente pode colocar até o próprio exemplo do Torrents Programador, né? Pode ser, de repente, o Torrents Programador, ele vai ser uma plataforma que vai dar notas para alunos também, porque ele vai começar a ministrar cursos fazendo notas e avaliando o desempenho de alunos internos, vamos pensar assim, né? Então, a gente vai ter uma avaliação dos alunos, o professor foi lá, lançou a nota, nesse sistema MVC, ou nesse SPA, a nota bateu na API, a API salvou no banco de dados, só que aí, para deixar então, vamos pensar assim, aí lá nesse sistema de notas, a gente ainda tem um outro serviço, né? Agora, vamos pensar assim, que existe um sistema maior aqui, que seria um sistema que gerenciaria as notas, etc. Assim, ele gerenciaria um certificado, talvez, vai. Que esse sistema aqui, ele teria o certificado dos alunos. Então, para eu lançar uma nota, quando o professor lança uma nota aqui, esse sistema aqui, ele teria que ter, para essa nota ser válida, vamos pensar assim, ser lançada em algum serviço regulamentador, etc., ou não, ou simplesmente para eu ter uma base unificada de dados, de notas de alunos, etc., esse sistema aqui precisa ter as notas lançadas para esse professor, né, independente de onde, esse sistema precisa dessa informação porque ele seria, como se fala, a aplicação principal dessa instituição, organização, etc., né? Então, que a gente podia fazer o quê? Ele podia ter uma comunicação direta de banco de dados? Podia, mas não é uma coisa muito usual, né? Podia ter um banco de dados aqui e eu trafegar o dado aqui para cá, sem problema, né? Mas aí ia ter bastante... ia ser uma operação custosa, não ia ser barata, e ia ser... mas assim, não é muito usual, né? Então, seria muito custosa. Então, qual seria tanto de processamento, tanto quanto de dinheiro, escala, né? Então, envolvendo principalmente dinheiro aqui, né, nessa parte. Então, qual seria a solução? Tá, eu tenho um serviço aqui intermediário que faria essa comunicação, ela seria de forma assíncrona, né? Então, a gente pensa hoje tudo é assíncrono.
Então, com o conceito, a ideia até de microserviços, né? A gente começa com a ideia de assincronismo, né? Além de ter uma aplicação totalmente separada, a maioria dessas aplicações que são microserviços, ela atua grande parte dela de forma assíncrona, né? Então, eles vão ter resiliências, etc., que vão rodar tudo de forma assíncrona, né? Então, aqui é onde entra o nosso contexto do curso, desse curso, que seria esse sistema, que vai ser basicamente um serviço, vai ficar ruimzinho o desenho, porque seria só um serviço, né? Que a gente teria, que a responsabilidade desse serviço basicamente seria trazer a informação que foi lançada por esse professor, essa nota desse aluno aqui, né, nessa API, nesse banco de dados. Então, vamos pensar assim, mas esse serviço aqui, ele leria do banco de dados? Não. Então, ele não conectaria em duas bases, né? Porque senão a gente não estaria fazendo uma ideia de microserviço, de assincronismo, né? Seria tempo real, porque o consumo daqui leva para lá. Seria só uma sincronização entre bases, né? Ele vai ter... Então, vamos pensar assim, quando a API lançou uma nota, ela colocou o dado no banco de dados, assim que ele lançou essa nota, ele vai gerar também uma ideia de mensagem. Então, ele colocou na base de dados a informação que ele precisa salvar nesse microserviço para ele ser resiliente também, né? Ter as informações referentes a ele. Ele vai colocar na base de dados dele, que é própria dessa API, e desse serviço em contexto aqui é um serviço, aqui é um contexto de um serviço, né? E aqui, salvaria na base de dados. Aqui, ele teria uma mensagem. Então, ele publicaria uma mensagem em algum, seja broker, seja, a gente pode usar o SQS como mensageria, pode usar o RabbitMQ como mensageria, a gente pode usar Kafka, a gente tem várias opções aqui que a gente pode usar como mensageria. Então, Kafka, deixa eu só melhorar o Kafka, vai ter também o Azure Service Bus, né, da Azure, Service Bus da Azure. Então, fica a escolha, né? Então, a ideia esse serviço vai salvar o dado dele e vai postar uma mensagem, por quê? Porque eu preciso de uma sincronização nessa aplicação aqui. Ela precisa saber de todas as informações lançadas referentes a alunos, principalmente as notas dele, né? Seja atualização cadastral, notas, etc. Mas vamos focar principalmente na parte de notas. Então, aqui, essa aplicação teria a sua base de dados, de onde ela lê. Então, basicamente, a ideia do serviço, ele vai ser lançada uma mensagem na fila e salvo o dado aqui. Essa parte a gente não vai desenvolver, a gente só está... por enquanto, a gente não vai desenvolver, só vou contextualizar. Então, e aqui, esse serviço colocaria a mensagem na fila e esse serviço aqui, ele vai lá, pega essa mensagem. Então, isso aqui vai acontecer no tempo dele. Então, vamos pensar assim, o serviço, claro que isso aqui, ele vai ser, caiu uma mensagem aqui, ele vai processar, mas aí vai ter o tempo lá, pode ser uma mensagem, pode ser 10 mensagens, 200 mensagens, vai depender do volume aqui geralmente é muito sazonal essa ideia, né? Porque vamos pensar assim, lançamento de notas, o professor não vai fazer lançamento de notas todo dia, então talvez seja em períodos que ele lança atividade, períodos que ele lança avaliações, etc, né? Então aqui, aí ele teria uma ideia de... aí ele começaria a lançar as notas e salvaria o dado, lançaria a mensagem. Esse serviço aqui, que é um serviço intermediário que vai se processar de forma assíncrona, né? Porque é por isso que a gente usa a mensageria aqui, para tornar assíncrono, né? Então, essa mensagem vai estar disponível. Esse serviço vai lá, pega essa mensagem, vai fazer o processamento dele, né? Qual seria o processamento aqui nesse serviço aqui? Já que ele vai fazer o processamento e vai salvar nessa base de dados. Então, essa seria a ideia do serviço. Ele vai salvar nessa base de dados. Ele não vai entregar para a aplicação uma API
Podia ser também uma conversa com alguma API disponibilizada para essa aplicação, que eu podia ter uma API, mas nesse caso, ele vai conversar direto com a base de dados. Só que, ao processar essa mensagem, vamos pensar assim, eu tenho a mensagem, então a gente tem que pensar assim, quais seriam os dados interessantes para eu ter, que seriam definitivos, né, para eu identificar, vamos pensar assim, um professor, para identificar o professor, identificar o aluno, saber a nota que esse aluno levou, como fala, o que mais? Saber a data da atividade, talvez, seria interessante. Então, tudo isso a gente vai tentar desenrolar durante o curso, né? Então, o que eu preciso nessa mensagem aqui, para eu identificar o aluno, o professor, a nota, a matéria, por exemplo, que ele levou a nota, seria isso, né? O que eu preciso nessa mensagem? É aqui, quando essa mensagem caiu, esse serviço pegou essa mensagem, quais são as validações que esse serviço precisa fazer para salvar essa nota aqui nessa base de dados? Ele precisa verificar se o professor existe, precisa verificar se o aluno existe, se o aluno está matriculado naquela disciplina ou matéria, se ele pode... Então, seriam as validações iniciais. Então, ele tem que verificar também se o aluno também já não foi atribuído uma nota para aquele aluno. Então, seria uma ideia basicamente assim, qual nota que aquela atividade já foi pontuada, né, pelo aquele aluno. Então, esse serviço aqui, ele fica responsável por fazer essa validação todinha, né? Ele vai ter a tratativa, se a nota já foi lançada, se a nota não foi lançada, se o professor não existe, ele vai ter todas as tratativas e vai devolver para uma outra mensagem, vai criar uma outra mensagem. Ele vai criar outra mensagem devolvendo alguma resposta. Por exemplo, se teve algum erro no processamento, ele vai devolver uma mensagem essa mensagem vai ter um erro nela. O professor não existe o professor não pode dar nota nessa disciplina, um exemplo, né? O aluno não existe, o aluno não está cadastrado, não está matriculado, não sei, talvez uma mensagem de erro. Então, são possíveis mensagens de erros, né? Então, e vai ter o sucesso também, né? Não interessa só para a gente o que foi errado. Então, se deu certo, eu consegui bater lá, após todo o processamento dele, que ele verificou, fez as verificações, no final das contas, ele deu um sucesso, então ele vai dizer, foi salvo, sucesso, nota do aluno tal, salvo com sucesso, né? Então ele vai devolver. Então a gente depois, talvez viria outro serviço aqui, que pode até ser algum outro serviço interessado nesse tipo de mensagem, ou até esse próprio serviço aqui, essa API, dizendo assim, não, como ela precisaria de um resultado, né? Ela mandou, vamos pensar assim, essa nota que eu lancei aqui só estaria válida se esse retorno de mensagem foi sucesso, né? Então ele teria essa API aqui, pegaria o retorno dessa mensagem também, ele poderia vir aqui nessa mensagem, consumir ela e falar, não, deu sucesso, então a nota foi integrada com sucesso. Então, seria um exemplo de alguém interessado em consumir essa mensagem, né? Então, a partir do momento que ele validou se a mensagem deu sucesso, ele coloca uma mensagem de sucesso nela. Senão, ele vai ter um erro, né? Dizendo, houve uma falha na integração, e vai dar um log de erro, alguma coisa assim, salvar o erro no banco, ou logar o erro em alguma aplicação, então, de log. Então, é isso. Outro ponto seria mensagem foi publicada, deu erro, não deu erro. Os interessados vão pegar a mensagem e fica basicamente nessa ideia aqui, esse serviço intermediário aqui. A gente vai ver na evolução desse serviço, né? A gente vai ver, principalmente a gente vai ver a ideia de mensageria, né? A mensageria. Ainda não, inicialmente, eu pretendo deixar a ideia esse serviço aqui não está agnóstico a banco de dados, então eu não vou escolher o banco de dados ainda no começo do curso,
não pretendo escolher banco de dados, não pretendo escolher o serviço de mensageria que eu vou usar, para deixar uma coisa mais aberta. Vamos aprender alguns padrões de projetos nele, né? Notification pattern, vamos tentar fazer uma aplicação mais, o que está em alta hoje no mercado, né? DDD, né? Eu tentar usar uma abordagem mais aproximada do DDD, porque o que é o DDD? Eu já tinha, acho que vai até um caso, né? O Domain Driven Design, né? Que é uma orientação a domínio, né? Então, ou seja, quem seria o domínio aqui? Então, o nosso domínio a gente tem possíveis entidades aqui, né? A gente já falou de professores, já falamos de aluno, já falamos de matéria, já falamos de nota, de turma. Então, tudo isso aí são possíveis entidades, são possíveis entidades do nosso domínio, né? Então, que podem ter regras próprias, então, tipo validações, etc, né? Outro ponto, mensageria. Como eu falei, não vai ser colocada de início no curso, né? A ideia do projeto. Mas, no final, a gente vai ter que ter um modelo de persistência, um banco de dados, e vamos ter uma ideia de uma ideia de mensageria para tornar o serviço assíncrono, né? Então, esse é o contexto, né, da aplicação. Então, a gente vai fazer um serviço como eu falei, a gente vai focar nesse cara aqui, né, que é somente o serviço intermediário, e talvez uns próximos, para completar o projeto, a gente colocaria uma API, e depois decidiria as outras coisas, mas esse cara aqui ainda vai dar um bom trabalhinho para a gente, e vai ter um bocado de coisa boa para aprender aqui. Bom, é isso aqui. Então, a ideia era apresentar a ideia aqui é o contexto, né, do que a gente vai ter um pouco para contextualizar o que seria a aplicação, né, qual contexto ele estaria inserido, e mais ou menos olhar qual o nosso fim, né, para que a gente utilizaria essa API não, esse serviço, né.